Já imaginou um mundo com uma batalha invisível rolando ao nosso redor, influenciando, tipo, nossos pensamentos, decisões? Essa é a realidade da guerra espiritual e hoje a gente mergulha fundo nisso aqui no Fé em Letras. Então, um tema que, nossa, fascina, né? E a gente vai usar o livro Understanding Spiritual Warfare, do Sam Storms, para entender melhor essa parte da fé que às vezes a gente deixa de lado. Isso aí. A ideia é que, no final do mergulho, você entenda melhor a guerra espiritual e como se fortalecer contra os ataques do inimigo. Ah, antes que eu me esqueça, um recadinho rápido. Não esqueçam de dar like, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com os amigos. Isso, e quem tiver sugestões de livros para a gente analisar nos próximos episódios, mandem nos comentários, que é super importante para a gente crescer aqui no Fé em Letras. Perfeito. Bom, voltando ao livro, o Storms começa falando de 2 motivos que fazem os cristãos ignorarem a guerra espiritual. Algumas me fizeram pensar bastante, tipo a influência da nossa visão de mundo ao ocidental. O que você acha disso? O Storms fala que essa visão muitas vezes coloca a lógica e o material acima de tudo, né? E aí a gente meio que esquece do sobrenatural. E isso pode nos tornar alvos fáceis porque a gente fica despreparado. É como se a gente vivesse numa bolha, sem perceber a realidade espiritual ao redor. E o Storms ainda solta uma bomba. Ele diz que o diabo não tá nem aí, se você acredita nele ou não, o problema é você estar despreparado. É de parar pra pensar, né? Será que estamos preparados para essa batalha? E se não, como a gente se equipa? Boa pergunta. E o Storms parte para a figura do Satanás, né? Um anjo caído que se rebelou contra Deus. Mas é importante lembrar, como ele mesmo diz, que Satanás não é igual a Deus, Com certeza. Satanás é uma criatura. O poder dele é limitado, ele age dentro dos limites que Deus impõe. Entender isso é fundamental, porque às vezes por medo ou falta de conhecimento, a gente dá a ele um poder que ele não tem. Verdade. Mas, mesmo com limites, ele é um inimigo perigoso e astuto. Quais as estratégias que ele usa para nos enganar? Ele tem várias, né? Uma que me chamou a atenção é a capacidade dele de semear a dúvida na nossa mente. Ele se aproveita das nossas fraquezas, dos nossos medos e faz a gente questionar até a bondade de Deus. Impressionante como ele consegue entrar nos nossos pensamentos, né? É. Ele usa nossas vulnerabilidades para nos desestabilizar, nos afastar de Deus. E o pior é que ele pode se disfarçar de anjo de luz, como o Storms coloca. Por isso é tão importante a gente ter discernimento espiritual, para não cair em cilado. Então, tal. E para isso, conhecer as escrituras é fundamental, né? A palavra de Deus é a nossa espada, a arma que a gente usa para separar a verdade da mentira. Sem dúvida. E o Storms também apresenta os demônios, que são os, digamos, serviçais do Satanás. Ele explica como eles podem influenciar a gente, até inspirar falsos ensinamentos, idolatria, essas coisas. Nossa, me dá até arrepio, né? Pensar que essas entidades malignas podem estar agindo no mundo espiritual, influenciando pensamentos, emoções, até sonhos. É assustador mesmo. O Storms cita uns exemplos do Novo Testamento, tipo o caso do Gadareno, que tinha uma força sobre-humana e é escrava com espírito de adivinhação, sabe? E esses exemplos mostram que os demônios são reais e que a gente precisa estar atento para não ser influenciado por eles. Mas a pergunta é, como a gente se protege? Aí que o Storms nos leva a entender que a nossa mente é o campo de batalha principal. A gente precisa ficar ligado para identificar e combater as fortalezas que a gente dá para o diabo. Fortalezas, o que você quer dizer com isso? Ele está falando de padrões de pensamento negativos, crenças limitantes, sentimentos de culpa, vergonha, sabe? São como portas abertas para o inimigo entrar na nossa mente. Nossa, faz sentido. Então a gente precisa identificar e destruir essas fortalezas, né? Colocar a verdade de Deus no lugar. Mas como a gente faz isso na prática? Aí o Storms apresenta a armadura de Deus, descrita em Efésios 6, como uma ferramenta poderosa para a gente se proteger e se fortalecer nessa batalha. Essa parte me deixa curioso. A gente pode falar mais sobre essa armadura. Como cada peça nos ajuda a enfrentar os desafios da guerra espiritual. Mas antes, Opa, antes, um recadinho pra galera. Não esqueça de curtir, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar o episódio com os amigos. Ajuda a gente a alcançar mais pessoas com essa mensagem. E se tiverem sugestões de livros pra gente falar nos próximos episódios, deixem aí nos comentários. boa. Agora sim, conta mais sobre essa armadura poderosa que Deus nos dá para vencer essa batalha. Claro, cada parte da armadura tem um significado profundo e nos equipa para resistir às tentações, se defender dos ataques e permanecer firme na fé. Começando pelo cinto da verdade. Peraí. Vamos deixar essa parte para o próximo bloco, para deixar um gostinho de quero mais. Boa ideia. Até a próxima parte, pessoal. Voltamos para a segunda parte do nosso mergulho na guerra espiritual. E aí, lembra que a gente estava falando da armadura de Deus? Sim, a primeira peça que o Storms fala em Efésios 6 é o cinto da verdade.
Mas o que isso quer dizer na prática, né? Tipo, como a gente se cinge com a verdade num mundo cheio de notícias falsas e informações distorcidas? Nossa, essa é a pergunta de ouro hoje em dia. O cinto, antigamente, servia para segurar as outras partes da armadura, né? Da mesma forma, a verdade é a base, o alicerce da nossa vida espiritual. Se a gente não estiver firme na verdade de Deus, fica vulnerável, fácil de ser enganado. Então, cingir-se com a verdade é tipo estar enraizado na palavra de Deus. Conhecer a fundo o que ela ensina e usar isso para saber o que é verdadeiro e o que é falso. Exatamente. A gente precisa desenvolver esse discernimento, sabe? E isso vai além de só ler a Bíblia, é meditar nela, estudar a fundo e principalmente aplicar no dia a dia. Porque, né, de que adianta ter o conhecimento e não usar. É como ter um mapa, mas não saber usar para chegar no destino. Isso aí. A verdade sem prática vira só um monte de palavras. E é aí que o inimigo se aproveita, distorce as coisas para nos confundir e tirar a gente do caminho. Verdade. E a próxima peça da armadura que o Storms explica é a couraça da justiça. Qual o significado dela? A couraça protegia o coração, os órgãos vitais do soldado. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. A couraça da justiça protege a gente das acusações do inimigo. Mas como essa justiça nos protege? Quando a gente aceita Jesus, a gente recebe a justiça dele. Não é uma justiça que a gente conquista sozinho, é a justiça de Cristo que a gente ganha pela fé. É como se trocasse as nossas roupas sujas pelas roupas limpas dele. Então o inimigo não pode mais nos acusar, porque, não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus. É isso aí. Por isso a gente pode se aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele nos aceita e nos ama não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo na cruz. Ufa, que alívio. Saber que mesmo errando, a gente é justo diante de Deus pela fé em Jesus. Agora, essa próxima peça me intriga. O calçado do Evangelho da Paz. Como assim calçar o Evangelho? Essa é forte, né? O calçado era essencial para o soldado andar firme em qualquer terreno. Da mesma forma, o Evangelho da Paz nos dá firmeza e estabilidade para enfrentar os desafios da vida. Mas como o Evangelho nos dá essa firmeza? A paz que a gente tem em Cristo, essa certeza da salvação, do amor dele por nós, nos dá segurança de que aconteça o que acontecer, ele está com a gente. E essa segurança nos impulsiona a levar essa paz para os outros, a compartilhar o Evangelho. Então, calçar o Evangelho da Paz é viver essa paz e também ser um mensageiro dela. Levar boa notícia da salvação para quem ainda não conhece. Exatamente. É como se a gente tivesse a missão de levar a luz do Evangelho para os lugares mais escuros, anunciar a esperança da salvação para um mundo que está sedento por paz. Que imagem linda. É como se a gente estivesse marchando com o exército de Deus, levando essa mensagem de paz para todo mundo. E para essa marcha ser eficaz, a gente precisa do escudo da fé. O escudo me lembra proteção, né? Defesa contra os ataques do inimigo. Mas como a fé funciona como escudo? A fé é a nossa confiança em Deus, na sua palavra, nas suas promessas. É ter certeza de que Ele está no controle, mesmo quando as coisas parecem difíceis. E essa certeza nos protege dos ataques do mal, das dúvidas, dos medos, das tentações. É como se a fé fosse um escudo invisível, mas forte, que desvia todos os ataques do inimigo. É isso aí. Quando a gente crê em Deus de todo o coração, nada nos abala. É como se as flechas do inimigo batessem e voltassem. Que legal. E a quinta peça, o capacete da salvação, também parece importante para nossa proteção. Sem dúvida. O capacete protegia a cabeça do soldado, que era um alvo fácil. Da mesma forma, o capacete da salvação protege a nossa mente, os nossos pensamentos, dos ataques do inimigo. E como ele faz isso? A salvação em Cristo nos liberta do medo da morte, nos dá a esperança da vida eterna. Essa esperança nos enche de coragem, sabe? E aí a gente consegue enfrentar os desafios sem medo, sem insegurança. Então o capacete da salvação é como um filtro que bloqueia os pensamentos ruins, negativos. Quando a gente tem certeza da salvação, não se deixa levar pelo medo, pela ansiedade, pela culpa. Perfeito. E para completar a armadura, a gente tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, a arma de ataque. Mas como a Bíblia pode ser uma arma na guerra espiritual? A palavra de Deus tem poder. Ela nos mostra a verdade, expõe as mentiras do inimigo e nos dá força para resistir às tentações. Tipo o holofote que ilumina a escuridão, né? Mostra as artimanhas do inimigo e o caminho da vitória. Exatamente. Com a palavra de Deus, a gente consegue discernir a verdade, resistir às tentações e anunciar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Nossa, cada peça dessa armadura é importante para nos proteger e para a gente atacar. Mas será que basta vestir a armadura para vencer a guerra espiritual? Boa pergunta. E para responder, vamos continuar nossa análise no próximo bloco. Fica com a gente. E não esqueça de comentar o que você está achando do episódio. A gente quer saber a sua opinião, suas reflexões sobre esse tema. Até já. Chegamos na parte final do nosso mergulho na guerra espiritual. Lembram da pergunta que ficou? Será que basta vestir a armadura para vencer a batalha? Essa é a questão, né? Porque aí entra a nossa parte. O que a gente precisa fazer? Exato.
A armadura, ela nos equipa, protege e dá as ferramentas para lutar. Mas não é como se a gente virasse invencível. A gente precisa agir também. Não é só vestir armadura e pronto, tá tudo certo. Não é bem assim. A armadura é poderosa, mas a gente precisa estar atento, ligado, pronto para usar as armas que Deus nos dá. E a principal, como o Storms destaca, é a oração. A oração. Mas como a oração entra na guerra espiritual? A oração é a nossa conexão direta com Deus. É por meio dela que a gente recebe força, sabedoria, direção. É na oração que a gente reconhece nossas fraquezas, pede ajuda para resistir às tentações e busca a ajuda de Deus nas nossas lutas. Então a oração não é só o momento pensar na gente mesmo ou pedir coisas para Deus. Ela é uma arma poderosa contra o mal. Isso mesmo. O Storms nos incentiva a orar o tempo todo, estar sempre em contato com Deus, buscando orientação e proteção. A gente não consegue lutar essa batalha sozinho. É como se a oração fosse o nosso rádio, né? Para pedir ajuda, dizer como está a situação e receber ordens do comandante. Perfeito! E o Storms também fala da importância de orar pelos outros, pelos nossos irmãos na fé que também estão lutando. É a oração intercessória, que tem um poder enorme para mudar as coisas e libertar pessoas. É como se a gente formasse um exército de oração, todos juntos, intercedendo uns pelos outros e combatendo o mal com a força da nossa fé. E além da oração, o Storms lembra da gente viver em santidade, buscar Deus de todo o coração, se arrepender dos pecados, se dedicar a Ele todo dia. A santidade seria tipo um escudo extra, para nos proteger ainda mais. É isso. Quando a gente vive em santidade, a gente fecha as brechas que o inimigo usa para nos atacar. O pecado nos deixa fracos, a obediência a Deus nos fortalece e protege. É como se a gente construísse um muro em volta do nosso coração, com tijolos de obediência, fé e amor a Deus. E para finalizar, o Storms nos lembra que a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Essa é a melhor parte. Mas como a gente pode ter certeza disso? Cristo venceu a morte e o inferno. Ele derrotou os poderes do mal e mostrou para todo mundo quem manda, vencendo na cruz. E a gente que segue ele compartilha dessa vitória. Então não importa o tamanho da luta, a gente já sabe que vai vencer no final. Exatamente. A gente precisa se lembrar de quem somos em Cristo, filhos de Deus, e da autoridade que ele nos deu para vencer o mal. Que bom saber que mesmo nas dificuldades, a gente pode ter esperança e confiar na vitória que Cristo conquistou para nós. E você que acompanhou a gente nesse mergulho na guerra espiritual, o que você leva dessa experiência? Que essa conversa nos inspire a buscar mais a Deus, a vestir a armadura da fé e lutar com coragem, sabendo que a vitória já é nossa em Cristo Jesus. E que a gente use as armas que Deus nos dá, a oração, a palavra, a fé e a santidade, para vencer as batalhas e levar a luz do Evangelho para quem precisa de esperança. Que essa mensagem fique no seu coração e que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. E assim terminamos nosso mergulho no livro Understanding Spiritual Warfare. Esperamos que essa conversa tenha te inspirado e te preparado para enfrentar a guerra espiritual. Lembre-se, a vitória já é nossa em Cristo Jesus.